Olá, eu quero falar um pouco sobre um dos aspectos que compõem a forma como o escritor, literato e filósofo algeriano Albert Camus compreende o ser humano. E para isso, eu vou tomar como ponto de partida um trecho da Desmedida na Medida, que são os cadernos de Camus, e esse em especial com escritos que datam de 1937 a 1939. E em 22 de setembro de 1937, ele escreve o seguinte: Muitos que me conhecem não me reconhecem em certas horas, e em todo lugar eu me sinto semelhante a essa imagem desumana do mundo que é a minha própria vida. Então, uma coisa que transparece nessa escrita de Camus é exatamente a ideia de que um dos elementos que compõe a dinâmica do modo de ser humano, de estar no mundo, é o estranhamento. O ser humano se estranha não apenas na sua relação com o mundo e com o outro, mas também, ou talvez principalmente, um estranhamento de si próprio. Por quê? Porque ele percebe em si mesmo um complexo de sentimentos, de afetações, de pensamentos e de atitudes que muitas vezes estão em conflito uns com os outros. O ser humano vive aquilo que os gregos chamam de agon, ou agonia. O humano é, então, na perspectiva dos escritos de Camus, um ente agônico. Ele participa em sua interioridade de um conflito constante entre aquilo que ele quer ser e aquilo que ele realmente é. Por essa razão, no ensaio chamado O Homem Revoltado, Camus diz o seguinte: o homem é a única criatura que se recusa a ser o que é. E essa recusa se dá no exato momento em que o humano consegue olhar para si mesmo e se perceber enquanto ente natural, enquanto partícipe da natureza como um todo. E ser parte da natureza como um todo faz com que o ser humano se veja como um ser não tão regulado racionalmente como ele se supunha, de acordo com suas representações de ordem racional, mas muito mais como um ser que vive de uma forma afetiva. E tomarmos as contribuições da psicanálise, em especial, né, de uma forma instintiva, com pulsões inconscientes que fazem com que ele haja e seja de uma determinada forma e não de outra. Então, é exatamente essa recusa desse elemento muito destacado por Camus em suas obras, que é o elemento do absurdo da condição humana, que faz com que o ser humano não se reconheça naquilo que ele é. E ele recusa essa sua real condição, a condição de absurdidade. O ser humano em Camus se estranha a si próprio, como uma espécie de espelhamento na relação que ele tem com o mundo, que é também uma relação de estranhamento e por isso necessita constantemente atribuir certo sentido para o mundo. E esse sentido se dá por via das representações, sejam elas religiosas, filosóficas ou científicas. Mesmo esse sentido não dá conta da real condição do mundo, que é a condição de faticidade, uma condição de contingência. E o ser humano, como ente natural, participa exatamente dessa faticidade e dessa contingência. E nesse sentido, humanar-se é estranhar-se. O humano é aquele que se estranha constantemente. O humano é a única criatura que recusa ser o que é.